Boa tarde. A paz de Cristo, Jesus, nosso Salvador, seja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Uma reflexão ainda sobre o verbo. João capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Esse verbo está falando da pessoa gloriosa e maravilhosa do Senhor Jesus. Então eu falei que Jesus é o Verbo eterno. Eu falei também que, embora distinto, eles são a mesma essência, mas são distintos. São Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São três pessoas da Trindade. Também falei que o Verbo é divino. O Verbo é criador. E hoje eu quero falar mais duas ou três qualidades do Verbo eterno. João capítulo 1, versículo 4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Louvado seja o precioso nome do Verbo eterno, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, hoje eu quero falar sobre o verbo autoexistente. O verbo é autoexistente. A vida estava nele, aleluia, e era a luz dos homens. Esse verbo eterno, a vida já estava nele antes de todas as coisas, antes da criação de todas as coisas. E era a luz dos homens. Todos os seres que existem no universo, no céu, na terra, debaixo da terra, foram criados pelo Verbo eterno, que é o Senhor Jesus. Toda a criação, celestial, espiritual, humana, terrena, visíveis, invisíveis, toda a criação foi criado, executado, formado pelo Verbo eterno. Então, todos os seres que existem no universo foram criados e por isso não têm vida em si mesmos. Os astros não têm vida em si mesmos. O universo não tem vida em si mesmo, a não ser o poder de Deus jorrando sobre ele, a glória de Deus, a criação de Deus jorrando, fluindo vivamente para torná-los úteis. Só Deus tem vida em si mesmo. Só Deus tem vida em si mesmo. Só Deus é autoexistente. Ele diz: eu sou, eu existo, eu sou antes do sol, eu sou antes do universo, eu sou antes do tempo, eu sou antes da eternidade, porque eu sou o criador da eternidade, eu sou o gerador da eternidade, eu sou o genitor da humanidade, da eternidade. Aleluia, louvado seja Deus. Então só Deus é autoexistente e mais ninguém. O Verbo não recebeu vida, ele é a vida. Você consegue fazer essa diferença? O Verbo não recebeu vida, ele é a vida. Ele existe. De eternidade a eternidade, ele é Deus. De eternidade a eternidade, ele é o soberano, glorioso, eterno. Ebarabaceia clamará suderabande candalamahai. Dele decorre
todas as coisas. Ele é a fonte de tudo que existe. Aí você pode pensar assim, pastor, mas não tem como. Ele tem que ter um início, ele tem que ter uma partida. Mas a Bíblia diz que ele é incriado. É forte. Se alguém tivesse o criado, então ele não seria Deus. Deus seria o que o criou. Por isso a Bíblia diz que ele é incriado. Ele existe desde os mais profundos e recônditos da eternidade. Ele é Deus. Ele existe. Aceite pela fé. Mergulhe pela fé. Entenda pela fé. Porque se você partir pela razão, pela ciência, do princípio que tem que ter uma criação, que alguém tem que ter criado ele, então você não vai entender a existência de Deus e pode ficar até meio louco. Então, aceite pela fé. No princípio criou Deus o céu e a terra. Aceite pela fé. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu existo de eternidade a eternidade. Ele não tem começo nem fim. Ele é Deus soberano eterno. A ele glória, a ele honra e a ele louvores para sempre. Então ninguém o criou. O verbo não recebeu vida, ele é a vida. É ele que gera a vida, é ele que procria, cria. É ele que rege o céu, rege o universo, rege o homem, rege a terra, rege o inferno, domina absolutamente sobre tudo pelo poder da sua glória eterna. Que Deus grande, hein? Agora eu vou falar como Isaías falou, a quem nós vamos comparar esse Deus? Quem há semelhante a ele? Ninguém. Por isso, se você não aceitou a Jesus ainda, aceite esse Jesus eterno, hoje, agora, porque ele é eterno. Ele é o Salvador, o libertador, o transformador, e ninguém mais pode te ligar ao céu, a não ser o Senhor Jesus. Então, dele decorre todas as coisas. Ele é a fonte de tudo que existe. Então, o Verbo eterno, que é Jesus Cristo, lá de João capítulo 1, ele é a fonte criadora de todas as coisas. Ele criou os anjos, ele criou os querubins, os serafins, a eternidade e os seres que nós nem conhecemos, as coisas que nós nem conhecemos, que ele já criou na eternidade, é tudo para o seu louvor, para a sua grandeza e para a sua glória. Então o Verbo é autoexistente. Como o Verbo é a fonte de toda a vida, também ele é a fonte de toda luz. O Verbo é a fonte de toda a vida, ele também é a fonte de toda luz. A Bíblia diz aqui no Salmo 36, versículo 9, olha o que diz a Santa Bíblia no Salmo 36, versículo 9. Eu vou ler. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração. Não há temor de Deus, ou melhor, Salmo 36, 9. Li errado, irmão, perdoe. Porque em ti está o manancial da vida. Na luz veremos a luz. Então, o Verbo é a fonte de tudo que existe, de toda a vida. E o Verbo, que é Jesus Cristo, é a fonte de toda luz. Salmo 36, 9. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz eterna. Então, Jesus, como o Verbo eterno, além de ser a fonte de toda a vida, ele também é a fonte de toda luz. Ele é o Pai das luzes. Paulo escreveu, inspirado em Efésios, diz que ele é o Pai das luzes.
Ele é a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12, é claro em expressar para nós que Jesus Cristo, ele é a luz do mundo. Aqueles que se entregam a ele, aqueles que se rendem a ele, não andará em trevas, não perderá o caminho, não errará o caminho, porque a luz de Cristo, a luz do Verbo eterno, alumiará o nosso caminho para não errarmos. João 8,12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, se você está vivendo em trevas, entregue sua vida para Jesus, para você andar em luz, transparência. A expressão era, e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, versículo 4 e 5. Vale tanto para a iluminação natural da razão, concedida à mente humana, como para a iluminação espiritual, que acompanha o novo nascimento. Nenhuma das duas pode ser recebida sem a luz que está no Verbo eterno, que é o Senhor Jesus, que é a luz do mundo. O que o evangelista João tem em mente aqui é a iluminação espiritual que dissipa a escuridão do pecado e da descrença, da perdição eterna. Então, Jesus é a luz dos homens, é a luz desse mundo. A Bíblia diz lá em Mateus, nos primeiros capítulos, aqueles que estavam assentados na sombra da beira da morte, raiou a luz eterna, a luz do amor de Deus, a luz para tirar a cegueira espiritual, para abrir os olhos dos cegos espirituais. Foi Jesus pregando na Galileia. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, meu irmão, saia das trevas, saia da escuridão, saia da neblina que impede você de ver um passo à sua frente. Entrega a sua vida a Jesus. Se renda, aceite Jesus como Salvador. Ele é o Verbo eterno. Ele é a fonte de toda a vida. E ele também é a fonte de toda luz que existe. Não foi Isaac Newton que criou a luz. Foi Jesus, o Deus eterno, o Pai das luzes, o Criador da luz eterna, de toda espécie de luz. Isaac Newton foi só o agente para trazer lâmpadas, energia que Deus usou para essa terra. Mas a fonte eterna da luz é o Pai das luzes, é o Verbo eterno, o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Depois nós vamos falar sobre o Verbo é a luz que prevalece. Deus te abençoe. Sirva a Jesus de todo o seu coração e ele escreverá o seu nome no livro da vida. Se você já aceitou Jesus, continue firme. Se você não aceitou, não entregou sua vida a Jesus, entregue agora. É só você dizer, Jesus, entra no meu coração, entra na minha alma, na minha vida, que eu quero te servir. E se você está afastado, desviado, parado, sem ir à igreja, sem adorar a Deus, não faça essa loucura. Volte para Jesus hoje, antes que seja tarde demais. Deus te abençoe. Uma semana abençoada e vitoriosa em nome de Jesus.